Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer que o Moraes, agora todo mundo já sabe, foi punido com a lei Magnitsky, não sei como é que fala, porque cada um fala de um jeito isso aqui, mas é a sanção lá que o governo dos Estados Unidos impôs sobre ele. E, de fato, ele enfrentará sérios problemas aí, principalmente relacionados a movimentações financeiras. Tem outras consequências, né? Questão de e-mail, de rede social e outras mais. Mas se o plano dos bolsonaristas era punir Moraes e, com isso, todos os demais ministros ficarem acuados e dar anistia quem não o Congresso, mas assim, relativizar e começar a passar pano para o Bolsonaro, olha, isso não aconteceu. O Flávio Dino já saiu em defesa do colega e a tendência é que outros sigam na mesma linha. E vou trazer também que o Paulo Figueiredo deu uma escorregada e confessou algo grave. Paulo Figueiredo, para quem não sabe, é o porta-voz do Eduardo Bolsonaro. Certamente ele não ficará feliz, né, de ver alguém falando isso, mas é assim, aquilo que o Eduardo não tem coragem de falar, aí ele usa o Paulo Figueiredo para falar, ele que é neto aí do ex-presidente na ditadura, o Figueiredo, né? Então vamos trazer detalhes aqui, o que eles disseram aí podem, né, de fato, servir para pedir a prisão dos dois. Vamos trazer tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou para baixo, manda o vídeo, compartilhe e vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então, depois de muita especulação e conspiração bolsonarista, a lei Magnitsky foi aplicada contra o Moraes, lá nos Estados Unidos, e apesar de ser uma lei de lá, ela terá consequência direta também aqui. Aqui vai dizer, resumidamente, que a lei prevê 3 tipos de punição: restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, até que fala, William, só ele não viajar para os Estados Unidos, ele nem ia lá tanto assim, então isso aqui nem afeta tanto. Congelamento de bens no país, o que também não tem lá essas coisas, porque já foi divulgado que ele não tem bens por lá. E impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país. Aqui sim tem problemas, porque questão de cartão de crédito, de algum banco, e a coisa parece assim, que não é só... Aí tem que ver direitinho, esperar um pouco mais, ver os especialistas dizendo, mas há quem diga, inclusive, que se o banco for brasileiro, mas que tiver negócio nos Estados Unidos ou tiver sede, alguma filial, sede lá, por exemplo, alguma empresa aberta, um banco, uma unidade, melhor dizendo, lá, também não poderia, porque esse banco, se não respeitar a sanção contra o Moraes, esse banco pode ser ele punido pelos Estados Unidos. Então tem assim, tem a punição direta e indireta. Então, de fato, o Moraes vai ter aqui algumas dificuldades, né? Tem gente que fala também que essa lei impede o Moraes de ter relação com empresa norte-americana, então ele não pode ter acesso a redes sociais. O pessoal até brincou, foi Netflix, vai poder ter Netflix, então vamos ter que aguardar aqui para ver os dobramentos, mas de fato causa sim algum tipo de transtorno e algum tipo de problema para ele. E havia uma expectativa entre os bolsonaristas de que, ao sancionar Moraes, outros ministros recuariam e cederiam, mas não é o que aconteceu até agora. E aí é que entra o Flávio Dino, que já fez uma postagem nas redes sociais que é a seguinte: minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado conforme a Constituição do Brasil. E suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente plenário ou primeira turma do STF. Lembra a Bíblia, Isaías 32, que diz: o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. E ele postou isso ao lado de uma foto da Constituição. Aqui é um ponto importante lembrado pelo Flávio Dino, independente do que você acha do Moraes ou não, as decisões do Moraes têm sido sim confirmadas pelo colegiado competente, seja na primeira turma, que tem lá 5 ministros, dentre eles o próprio Moraes, ou no próprio plenário. Às vezes o placar dá lá 9-2, 8-3, 10-1, 11-0, já aconteceu muitas decisões ali serem confirmadas até pelos que o Bolsonaro indicou. Então não é uma coisa assim, o ditador da toga, mas peraí. Então era só se os outros 10 forem assim, contrários ao Moraes, então vota lá, o Moraes está totalmente errado nessa decisão aqui, vai ficar 10-1. Só o Moraes vai votar assim, os outros 10. Então não é o que acontece. Então, tanto é que vários dos ministros já perderam aí o visto dos Estados Unidos. Só sobraram lá os 2 indicados pelo Bolsonaro, mais o Fux.
Fux, que aí foi lá na votação e contrariou, dando um voto muito estranho, inclusive, que indicaria que o Fux, opa, como forma de gratidão aqui, eu até esqueci agora qual que é o voto lá, mas eles tinham a expectativa na primeira turma de ficar 5-0 e o Fux foi lá e votou, né, conforme queriam os bolsonaristas, o que alimentou a esperança de que, opa, isso aqui então tá funcionando, tá surtindo efeito. E pode ser que surta mesmo, pode ser que a galera fique com medo, fala, nossa, eu não quero perder meu cartãozinho de crédito, meu acesso à rede social, então, né, eu vou começar aqui agora a criticar o Moraes, ou não vou sair em defesa dele e vou ceder às pressões, o que é um absurdo. Um país pressionar o judiciário de outro, William, mas é porque os Estados Unidos sempre pressionou o Brasil, tá vendo aqui agora no grupo, não, isso aqui não é novidade, Estados Unidos, mas não pode normalizar isso. Não pode normalizar um presidente eleito, que a coisa antigamente me parece que era mais sutil, né? Em alguns casos nem tanto assim, mas um presidente dos Estados Unidos mandar uma carta aberta pedindo para que o processo seja imediatamente paralisado e suspenso, porque senão vai meter tarifa. Que é isso? Quem o Trump acha que é? William, ele é o presidente dos Estados Unidos. Pois é, e aí cabe ao Brasil ceder a esse tipo de pressão ou não. Eu defendo que não ceda. Também não defendo que fique fazendo piadinha com jabuticaba, com truco. Tem que mostrar que o Brasil, opa, é soberano, não vamos aceitar interferência aqui e tratar a coisa com o devido respeito e seriedade que ela merece. Colocando as pessoas em cena para articular, porque no fundo o que o Trump quer não é o Bolsonaro livre. Alguém acha que o Trump está preocupado com o Bolsonaro? Isso é só pretexto. Que ele está fazendo com outros países e aí? Tá lá a União Europeia, tarifaço contra a União Europeia. E tem lá algum político de estimação preso? Que o Trump vai lá e exige que liberte ele imediatamente? Aqui no Brasil, estão pegando o Bolsonaro como pretexto e os bolsonaristas acreditando para criar instabilidade aqui dentro, o que favorece a interferência externa. Por isso é que mais do que nunca é momento de união, de deixar, vamos dizer assim, questões eleitorais. Eu posso continuar divergindo do Lula, do PT, de vários outros. Uma questão não é o Lula, o PT ou o governo, é o país que está em jogo. Então eu defendo, por exemplo, uma união de atores que pensam diferente, de partidos diferentes, deixando vaidade de lado, deixando questões eleitorais. Isso aqui cabe ao próprio governo também, cabe ao próprio Lula. De pensar no país, então senta para conversar. Vamos lá, sei lá, chama aí os ex-presidentes, obviamente tirando o Bolsonaro. Chama lá Michel Temer, chama lá a Dilma, chama lá o Fernando Henrique, chama o Sarney, que são os que estão vivos. Vamos chamar figuras aí que têm relevância nacional para conversar, junto a esses ex-presidentes. Junta aí, figura, por exemplo, que tem muito a colaborar, eu acho, Aldo Rebelo. Chama o Ciro Gomes, por exemplo. Chama a Simone Tebet, ex-candidatos à presidência ali, ficaram em terceiro e quarto na última eleição. Vamos chamar pessoas que pensam no Brasil. O atual presidente da Câmara, do Senado. Pode chamar até o anterior também. Chama lá o Arthur Lira, não tem problema. Tem 1 milhão de diferença do Arthur Lira. Mas vamos chamar, ele tem influência ali sobre deputados. Agora é um momento de união nacional. Vamos chamar lá o ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e sentar para conversar aqui e falar, opa, vamos nos unir. Não é termo de divergência, mas agora é o momento de união. Vamos pensar a saída para o país. Sem piadinha, sem lacração em rede social, sem encheção de saco, sem a crítica também só por criticar, porque eu quero criticar tudo. É o que eu penso nesse momento, em defesa da nossa soberania. Agora, vamos esperar o que pode vir por aí, porque quem esperou, como eu disse aí, um recuo de todos os ministros do STF já quebrou a cara, porque o Flávio Dino partiu para cima aqui mesmo. E agora é o seguinte, vamos trazer, porque o Paulo Figueiredo tá empolgado, né? Tá empolgado aí, conversa demais. Eles já tinham deixado mais do que claro que estavam articulando intervenção americana no Brasil. O Bolsonaro chegou a negar, falou, não, o Eduardo não tem condições. O Silas Malafaia, quem que é o Eduardo? Tentando dizer, fala, não, ele não tem culpa, porque eles sabem que o Eduardo está cometendo crime. Mas o próprio Eduardo se empolgou e falou isso abertamente, né? No sentido assim, não tão abertamente, mas para quem sabe ler um pingo é letra. E aí, quando confrontados diretamente sobre isso, se tinha informações antecipadas sobre essas ações, eles davam uma desconversada, mas aí o Paulo acabou confirmando isso em diversos momentos de ontem para hoje. Primeiro, quando um seguidor perguntou hoje cedo se seriam mais 72 horas até a aplicação da lei
Magnitsky, e ele respondeu: não vai precisar esperar 72 horas não, volte aqui antes, vendo lenços. O que dá a entender que ele estava por dentro. Inclusive, me parece que ele foi citado nominalmente aí numa carta agora recente, e aí, né, quando a gente parou para gravar aqui, tinha acabado de sair, o negócio estava meio complicado ali, mas vamos aprofundar isso. E aí, realmente, a lei foi aplicada contra o Moraes, e como se não bastasse, ele dobrou a aposta. A matéria do UOL diz que o comentarista Paulo Figueira, ele deve ficar muito puto com isso aqui, porque ele é jornalista, né? Aí quando um jornal, um site põe comentarista, blogueiro, nossa, influenciador. Então tá aqui, o comentarista Paulo Figueira antecipou uma grande surpresa positiva, um presente dos Estados Unidos para os amantes da liberdade no Brasil, fecha aspas, na véspera da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF Moraes. Aliado do deputado Eduardo Bolsonaro nas articulações contra o STF com o governo Trump, Figueiredo deu as declarações ontem no programa que leva seu nome no YouTube. Aproveitou para zombar daqueles que estão no mundo da Lua, liderados pelo astronauta, em referência aos senadores, entre os quais está Marcos Pontes, que estão em missão nos Estados Unidos para tentar negociar uma saída para o tarifaço de 50% imposto por Trump ao Brasil. Então ele se tornou basicamente um réu confesso. Ele, como Eduardo me disse, declararam várias vezes que estão trabalhando juntos. Então, se o Paulo Figueiredo admite e confessa, eu já estava sabendo antes, estava ali de fato fazendo parte das negociações contra um ministro da Suprema Corte, esqueçam o nome, é um ministro da Suprema Corte sendo sancionado por um país, tendo como articuladores, né, um deputado federal pago com o nosso salário e um comentarista, vamos usar aqui para provocá-lo também, né? Lá nos Estados Unidos. Então, o que espera? O que falta mais aí para caçar o mandato de Eduardo e ter já um mandado de prisão contra os dois? E repito, bolsonarista que me assiste, se estiver achando que o Trump está preocupado com o Bolsonaro, com a liberdade da Débora do Batom, caia na real, acorde para a vida. Aqui é uma guerra tarifária. Não só contra o Brasil, mas contra outros países, com o interesse de enfraquecer os BRICS. Né, com o medo do dólar perder espaço como já está perdendo para outras moedas. E aí usam a família Bolsonaro que cai com patim, porque essa família não está nem aí com o país, está preocupada sempre foi com o bem-estar da própria família. O Bolsonaro sacrificou muitos interesses em prol de salvar o Flávio. Então é isso, é um momento grave e a gente vai estar acompanhando aqui os dobramentos, por isso é importante que você fique ligado nesse espaço e compartilhe o vídeo e traga mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.